Olá, aquarianos, bem-vindos a Almas do Universo e vamos para a nossa leitura geral do mês de novembro para ver o que essas leituras aguardam aqui, o que tem as previsões para vocês. Lembrando que nem todas as energias que eu recebo aqui são para todo mundo. Aproveita aquilo que é para você, o que não for, ignore. Sempre tem uma mensagem positiva dos arcanjos aqui. E não esqueça de deixar o seu like, os comentários, que eu sempre adoro ler os comentários. E também, se você não consegue encontrar o signo, às vezes, porque tem muita lançamento no canal, tá tudo nas playlists ali, tá? Tem playlist, tudo tá numa pastinha separada, então é fácil para vocês encontrarem. As leituras estão separadas por geral, amor e mensagens espirituais, tá? E vamos ver então quais são as previsões para os aquarianos no mês de novembro de 2020. Então, Arcanjo Miguel, qual que é o primeiro conselho do universo para os aquarianos? Então, vamos lá, aquarianos, para o mês, já caiu aqui. Muito bem. Então, a natureza, tá? Natureza. Então, se foque. Tipo assim, põe os pés no chão, naquilo. Não fique flutuando. Encontre um santuário na natureza, se reconecte. Conecte-se com os elementos da natureza, porque às vezes vocês estão muito conectados com algumas energias, talvez não positivas, e aí de repente está na hora de você se conectar um pouco mais com a natureza, para você se encontrar, para você se reorganizar. E isso é muito importante. Às vezes as pessoas não dão valor a isso, mas é muito importante, faz toda a diferença, porque você tire um pouco daquele peso que você carrega, para que você se encontre com você mesmo, para que você reavalie as suas posições, as suas decisões e os momentos que você tem só com você, tá? Então, esse é um dos conselhos. E vamos ver então quais são as cartas do tarô para você. Então, Arcanjo Miguel, o que os aquarianos precisam saber para esse mês de novembro? Quais são as previsões para eles? O que eles podem esperar desse mês de novembro? Muito bem. Então, vamos lá, aquarianos. Vamos ver como que vai ser isso. Então, vamos cortar aqui. Muito bem. Ok, então vamos lá. Então, aquarianos, a primeira carta aqui é o 9 de paus, tá? O que o arcanjo está me dizendo aqui é que os caminhos estão abertos, tá? Você tem que seguir adiante, traçar as suas metas, usar os seus conhecimentos para você seguir. Porque alguns de vocês estão muito fixados numa coisa só. E vocês não estão vendo as outras possibilidades. Então está na hora de vocês usarem tudo aquilo que vocês sabem, os conhecimentos, para vocês seguirem, mesmo que a subida seja íngreme, mas é necessária. E aí temos a Rainha de Ouro, que é uma energia em que ela traz algumas coisas boas. Talvez para vocês é um ganho extra, talvez aquele aumentinho que você estava esperando inesperadamente, mesmo com toda a situação,
ou talvez alguma coisa à parte que vocês vão fazer que de repente traga um pouco de mais ganho, mas é uma energia que ela também exige de vocês assim mais determinação e foco, tá? Que você não dependa muito dos outros. O aquariano não é dessa natureza, mas em alguns casos aqui que as energias chegaram, de repente você está esperando muito de uma pessoa quando está na hora de você fazer algo diferente. Então é uma energia que ela vem te cobrar isso, e também em virtude dos planetas, o alinhamento dos planetas, é quando você tem que expor a tua verdade, quando aquilo que você tem que enfrentar aquilo que você é. E aí temos também o Rei de Ouro. Você veja que são duas energias muito similares, então elas trazem essa intenção de crescimento, e talvez vocês estejam lidando talvez com uma pessoa que tem assim uma posição muito radical na vida de vocês, talvez os seus parceiros, ou talvez até mesmo no trabalho, uma pessoa que ela é exigente, mas ela é justa. Então às vezes as pessoas encaram isso como um desafio, que ela está desafiando, e não é. É o jeito da pessoa, porque ela sabe que você tem mais para dar do que você está pensando. Então ela está tentando tirar de você o melhor, e aí você encara isso como uma pressão, como uma coisa assim. Então não pense desse jeito. Pense que é para você sair da sua casca, é para você despertar, para você colocar as coisas que você precisa para fora. E temos também o Rei de Ouro aqui, ó. Muito forte essas energias. Isso aqui é vocês mesmo, tá? Então é aquela energia interna que vocês têm, e aquele conhecimento que o aquariano, sempre digo, o aquariano, ele tem o seu próprio estilo de pensar, eles são muito independentes em algumas coisas, daí eles têm as suas fases de altos e baixos. Eles entram muito fácil em depressão, mas também saem muito fácil, e aí eles às vezes não se encontram. O aquariano às vezes ele leva tempo para se encontrar, justamente por causa desse temperamento, né? Dessa visão que vocês têm muito muito prática das coisas, né? Às vezes não põe nenhuma emoção ali, então fica muito difícil por vezes. Então, nesse caso aqui, que é a própria energia de vocês, é quando as verdades vêm à tona. E às vezes é preciso falar. Às vezes vocês não falam aquilo, mas pensam, aí fica remoendo lá dentro. Ai, por que eu não falei? Fale, converse, abra diálogo. Se está muito duro de aguentar, está na hora de chegar e dizer, olha, eu não estou mais aguentando isso, você está me exigindo demais, ou então exigindo de menos, ou eu quero fazer isso, você não está de acordo, ou enfim, coloque a tua verdade lá fora, seja você mesmo, entendeu? E aí temos aqui o mágico, que está pedindo para você manifestar os seus desejos, tá? Às vezes você se esconde atrás de uma imagem porque você não quer se mostrar, talvez você pense que aquilo seja uma fraqueza. Ninguém tem fraquezas, todo mundo tem o seu limite, é preciso que se respeite os limites de cada um. E você tem todas as ferramentas que você precisa para você chegar onde você quer chegar. Porque os aquarianos, eles são muito determinados, são muito decididos, então é fácil para você conseguir as coisas. Uma vez que você determine que é isso mesmo que você quer e que você manifeste os seus desejos, a tua determinação vai te levar aonde você quiser. É só que você tem que ser determinado, você não pode ficar naquela mesmice o tempo inteiro, achando que tudo vai cair no seu colo, porque não vai. Você sabe que não cai. E aí temos aqui o 7 de espadas. 7 de espadas está pedindo cautela aqui. Então pode ser uma situação onde você está sendo logrado, traído, pode ser uma traição do parceiro, pode ser uma traição no trabalho, e também pode ser roubo, tá? Então tome cuidado com esse período aqui,
fique de olhos atentos, porque podem ser coisas que vão deixar você assim numa situação meio complicada, tipo, de repente alguma pessoa quer um dinheiro emprestado, aí você empresta, não recebe mais, coisas do gênero, tudo que envolve alguma coisa que vai te magoar, tá? Que vai te ferir. Então presta atenção nesse sentido aí. Então fique de olhos, antenas ligadíssimas. E aí temos aqui o 3 de ouro. E aqui é celebração, é quando você comemora alguma coisa que está chegando para você. Então, de repente, a partir dessas exigências todas que você está sofrendo, vem uma celebração talvez da maneira como você vai se portar e da maneira como você vai encarar as coisas. Você começa a ter uma visão diferente, onde você começa a olhar para as coisas com mais verdade, onde você começa a enxergar aquilo que você não via antes. Então, é uma parada no tempo para você celebrar, mas também para você comemorar em grande estilo, com pessoas que realmente você tem essa afinidade. São celebrações assim importantes que vão fazer a diferença para você, que vão te trazer mais leveza, mais segurança, mais tranquilidade. E aí temos aqui o 10 de ouro, que é quando você atinge o limite máximo aqui, um lar saudável, fartura, abundância, porque você trabalhou duro para isso, você vai se dedicar para isso. Então, é o que eu digo, para chegar lá você tem que manifestar os seus desejos. E uma vez que você manifeste, você consegue. Então, de repente é o emprego que vai aparecer, que você estava desempregado, e aí você começa a abastecer a sua casa de novo, você começa a ter mais uma vida social maior, porque tudo está melhorando, sai daquele enclausuramento que está deixando todo mundo louco, né? Então são novidades boas, são transformações que vão te levar para um nível maior, mas você tem que se permitir também, tá? Você tem que abrir os olhos e encarar as coisas um pouco diferente daquilo que você estava antes. Falar aquilo que você tem vontade, sem esconder nada de ninguém. E vamos lá para ver qual que é o conselho dos arcanjos para esse mês de novembro. Então, Arcanjo Miguel, o que que os aquarianos precisam saber para esse mês de novembro aqui? Quais são as previsões para eles? Opa, já caiu uma. Obrigada, Arcanjo Gabriel. Vamos lá para as outras duas cartas. E já temos aqui. Perfeito. Então, a primeira carta foi do Arcanjo Gabriel, ele mesmo que derrubou para vocês, então a mensagem que ele tem para vocês. Esteja determinado e siga adiante. Fique preparado para qualquer possibilidade. E mais uma vez, tipo, eles falam da natureza aqui. Talvez você possa atuar em alguma coisa em defesa da natureza ou alguma coisa assim, tá? E aí temos aqui o Arcanjo Raziel. O Arcanjo Raziel, ele está dizendo assim, crescimento, alegria através do seu crescimento espiritual. Seja a luz para os outros e muitas respostas podem vir através de meditação. Então, se você está meio confuso, está meio perdido, medite um pouco, você vai ter as respostas da melhor maneira. E aí temos aqui o Arcanjo Metatron, que ele diz assim, acredite em você, escute o seu coração e faça aquilo que te dá alegria, que te dá prazer, tá? Então isso é muito importante, porque ele vai te trazer uma energia mais positiva, você sai um pouco daquela coisa pesada, sabe? Aí você faz as coisas com mais gratidão. E vamos encerrar a nossa leitura com mais uma carta, para ver qual que é o conselho final. Então vamos lá.
Arcanjo Miguel, qual que é a cartinha para nós encerrarmos a leitura dos aquarianos aqui? Muito bem. E aqui temos, veja lá o que significa o número 39 dos anjos, para você pegar a resposta. E temos aqui, protegendo o tesouro. Então, isso daí está significando que vocês talvez estejam muito apegados a alguma coisa que talvez não seja para você guardar, seja para você realmente expor. Talvez é um sentimento, uma atitude ou alguma coisa que está ali, que você está guardando muito bem dos outros e você está protegendo para você mesmo. E às vezes ela deve ser compartilhada. E se não compartilhada, deve ser alguma coisa que você tem que pensar melhor, porque isso talvez está te impedindo de você seguir adiante com mais leveza. Então, é uma coisa talvez que você está cultivando e que você tem que se perdoar e deixar ir. Porque os tesouros maiores são aqueles que a gente divide com os outros. Ninguém é feliz sozinho. Você é feliz, mas você sempre tem que ter amigos, família, um parceiro, parceira que seja. Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente tem que ter tudo isso. Algumas pessoas se satisfazem com pouco, mas quando você protege um tesouro, por alguma razão. Talvez você não seja uma pessoa que está confiando nas pessoas que estão à sua volta. Então, se você não está confiando é porque tem alguma coisa errada, porque quando você está com alguém você confia. E aí você tem que rever, né? Por que você está com essas pessoas se você não confia a ponto de você proteger um tesouro tanto de todos e ficar isso só com você. Então, pode ser alguma memória de infância, pode ser alguma coisa que te aconteceu e que te afeta muito, mas que você não compartilhou com ninguém, que de repente é interessante você fazer isso. E se não for, se você não quiser fazer isso, de repente é o momento de você deixar isso no passado, tá? Porque são coisas que você está protegendo como se fosse um tesouro e que na verdade não estão te agregando muitas coisas. Ok? Então pense nisso, pense nessas possibilidades aí. Então, aquarianos, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês daqui a alguns dias na leitura romântica, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, abraços, tchau, tchau.